muitas vezes nós temos a tendência de achar que quem gosta da gente está sendo apenas educado e quem nos odeia está sendo honesto. Nós temos essa tendência às vezes. Eu chego aqui e te elogio, pô, obrigado, o Rodrigo foi educado. Aí o cara te lasca na internet, ele foi o único que viu o que os outros não estão tendo coragem de falar. E isso não é verdade. Às vezes você está sendo perseguido, não é porque você é ruim, é o contrário, é porque, sabe aquela parábola da cobra que ficava tentando pegar o vagalume? O vagalume, poxa, para com isso, cobra não come vagalume, é que sua luz está me incomodando. Então existe muito isso na vida, a luz incomoda. Agora, tanto do Jacó como do José, a gente tem um outro princípio aí. O Jacó queria depositar no José toda a frustração que ele teve. Porque, tecnicamente, quem deveria ser o filho para cuidar do clã era o primogênito. O primogênito, primo, é o primeiro que foi gerado. Primogênito. O primeiro filho de Jacó era Rúben. Mas era de uma mulher que ele não queria. Exatamente, mas tecnicamente, sabe aquele negócio assim? Sabe aquele empresário, vocês que lidam aí, aquele empresário que o camarada assim, ele tem um filho Aquela que não vale cláusula lá, nada. Eu sei que ele vai quebrar a minha empresa, mas ele é o herdeiro, fazer o quê? Então, tecnicamente, deveria ser o Rúben e não o José. Mas o Jacó lembrava que, tecnicamente falando, quem deveria ser o primogênito era Esaú. Mas ele sentia que ele tinha mais condição de gerir os negócios da família do que Esaú, lá atrás com o irmão dele. Então ele fez a mesma coisa com José. E o curioso é que antes desse lance da túnica aí, o José, muito ingênuo, ele tinha sonhos. Isso. E esse é um fator... E ele foi ingênuo aí, né? Foi ingênuo, Assim, foi ingênuo. Faltou sabedoria. Faltou demais. Ele sonhava lá que a lua, o sol e as estrelas se prostravam Primeiro foi diante dele. Dos ramos, não, Qual é o fala nome feixes de soja, trigo, trigo. os feixes de trigo. Que dos irmãos foi lá e prostrou diante dele. Aí os irmãos, que ridículo, você está falando que vai se prostrar diante de você? Eu sonhei. Ele sonhava e falava, né? Entendi. Que ele achava estranho, não sabia o que significava. Exatamente. Na verdade, o sonho dele estava sendo um misto de revelação divina com inconsciente. Desejo. Sabe? Deus revelou, porque Deus comunica conosco através de sonhos também. Mas por que se diz desejo? É desejo porque, assim, imagina você... E não só uma revelação, nesse caso. Foi uma revelação também, mas o desejo estava embutido porque o pai dele falava assim, ó, você vai ser o meu filho. Olha, todo mundo quer ser amado. Por mais humilde que sejamos, ou digamos ser, todo mundo gosta de chegar num restaurante e alguém falar assim, seu Thiago, tá bom, desculpa, essa sobremesa aqui é com os cumprimentos do chefe, ele acompanha o senhor e tudo, você entendeu? Você gosta... Ele gosta muito, tá até acostumando. Por mais humilde que você seja, a melhor coisa que tem é ter o cartão X e na hora de entrar no avião você entra ali ou senta no executivo. O fato de você poder entrar no avião e esticar suas pernas. Esticar suas pernas, ser o primeiro que entra, essa coisa toda. Então ele foi crescendo com isso e ele sabia. E a prova maior que ele queria é que logo que o pai deu a veste, ele não se fez de rogado, saiu vestindo. Aí tem um detalhe muito importante. Até o momento em que José estava revelando os sonhos dele, ele era motivo de deboche. Aí, um belo dia, o pai mandou costurar essa roupa multicolorida. Lá no Egito, tem um lugar... O Egito, você já chegou aí? Não. Nunca. Eu passei um dia, mas nunca. É bom você conhecer lá. Tem um lugar chamado Beni Hassam, tem as tumbas de Beni Hassam, e nas tumbas de Beni Hassam tem desenhado na parede uma caravana de cananitas vindo ao Egito para comprar alimento, como vai acontecer com a família de Jacó depois. E o que me chama atenção nessa caravana é que você vê desenhado na parede assim os egípcios, você vê pelo tom da pele, o corte do cabelo, a barbinha assim, só um cavanhaque, eles são bem depilados, e você vê os semitas, totalmente cabeludões e tudo mais, e os que eram escravos estavam com roupa descolorida. Os chefes do clã estavam com as vestes todas coloridas. Isso é importante porque hoje, para produzir a cor de um tecido, azul, preto, a gente usa mecanismos sintéticos. No passado era tudo natural. Então havia cores que eram muito mais raras de se obter do que outras. O vermelho, por exemplo, o carmesim. Então ter uma veste multicolorida era um negócio top. O pai deu a veste, que significava: você vai cuidar das empresas para mim. O que o José fez? Não esperou o pai empossá-lo. Já saiu vestindo a roupa nova. Já saiu vestindo a roupa nova. Eita, e esse vestindo a roupa nova não é no sentido que eu te dei um terno aí do mais caro e você saiu com um terno para jogar bola. Não é isso. É como se você estiver na empresa, o cara falou assim, olha, continua trabalhando que
eu estou pensando em você para ser o meu substituto na presidência. E o cara já começa a agir como um substituto. Já começa a falar com todo mundo, pisar em todo mundo. Você sabia, eu saí da sala do chefe agora e tudo. Fica calado, pianinho, deixa ele te empossar primeiro. Não atice as hienas. Aí o José veio, quando ele veio ao longe, vestido com a roupa, os irmãos já entenderam o recado. Papai vai colocá-lo para ser o chefe do clã. E ele vai vingar da gente tudo que a gente fez, todo o bullying que a gente preparou para ele. Aqui foi o divisor d'águas. Até aquele momento, José era um sonhador idiota. Agora, ele se tornou uma ameaça real. Por isso que até então, os irmãos se limitavam ao deboche e ao desprezo. Agora, eles tinham que eliminá-lo. Cara, olha só. Caraca, trazendo para o isso é muito mundo foda. dos negócios, né? Alguns dos maiores erros que eu já cometi foi o seguinte. Eu sou um cara que eu dou muita corda pro time. Eu sempre dei muita corda pro time. Então eu falei, Kaique, vai lá, faz do jeito que você achar legal. Vai lá, faz isso, etc. Isso daqui funciona até um certo momento. Quando você começa a ter um negócio maior e você continua dando corda, você tem um problema de passagem de bastão. E aí você falou, poxa, ele foi lá, já saiu botando a túnica e não esperou essa passagem de bastão, não é? E eu tenho anotações de princípios que eu tiro da Bíblia para aplicar no meu dia a dia. E um dos princípios eu tirei de quando Moisés estava empossando Josué. E olha o que está escrito, ó. Então o Senhor disse a Moisés. Então, algo divino. Chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao... Ou seja, você deve passar essa autoridade na frente dos outros. Para que os outros respeitem essa pessoa assim como te respeitavam antes. Então, por ferir um princípio desse, não ter essa paciência e ser esse jovem rebelde, ele acabou trazendo para ele a falta de credibilidade ou esse excesso de deboche que acabou combinando no que aconteceu depois. Então, o que acontece? O que aconteceu, pelo menos nas pessoas, que eu não fiz isso na frente dos outros e assumiram posições de liderança aqui na empresa? Elas não tiveram respeito dos seus liderados. Exatamente. Caraca, faz muito sentido. Então, por isso que até recentemente, ontem aconteceu isso com uma pessoa, eu falei, calma, não vai falando com ninguém não, deixa eu falar com a pessoa primeiro. Aí eu, olha, tal pessoa, existe uma pessoa que agora vai começar a falar com você por causa disso, sobre aquilo também, sobre isso também. E aí você tira essa fricção. Porque você imagina, de repente alguém vem e começa a te dar ordem. Alguém vem e começa a te fazer várias perguntas, te tirar da zona de conforto sem você ter passado autoridade. Aí você começa a gerar atrito. E aí, se você começa a amar uma relação, é muito mais difícil você recuperar depois, né? Então, realmente, foi um erro básico que o José cometeu. Tem que aprender.